E aí, tudo bem com você? Valdir aqui. Pessoal, hoje a nossa aula número 6, nós vamos elaborar um programa de rosca interpolada, parametrizada e com condição. A pecinha que nós vamos fazer é essa aqui, ó. Uma rosca externa, porque não é possível fazer no torno pelo fato de não ter como fixar. Na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar para vocês que no centro de usinagem é possível fazer interpolação de rosca externa quanto interna. Se você nunca me viu, se você não me conhece, quero que saiba que eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino programação CNC em centros de usinagem. Esse canal foi criado há 1 mês e meio, mais ou menos, e onde eu comecei com a aula 000 e hoje é a aula número 6006. Então, se você nunca me viu e quer aprender programação CNC, essa é a sua oportunidade. Se inscreva no canal ou simplesmente vá lá e assista uma aula, duas, e veja se você se identifica. Se você se identificar, convido você a participar. Na última aula, a gente conversou sobre, na verdade, a gente fez uma aula sobre conhecer e entender programa parametrizado. Eu sempre disse para o pessoal que o nosso programa parametrizado ainda era cedo, mas eu fiz um programa relativamente simples e na última aula foi essa aqui, ó. Conhecer programa parametrizado, conhecer o salto GoTo, que é vamos para, e também aprender a usar uma condição no programa parametrizado. Eu comentei sobre isso aqui, ó, aprender a usar uma condição e acabei não falando mais naquela aula, mas hoje eu também vou usar uma condição e você vai entender o que é a condição, o que é aquele if. Se a variável 4 é maior que a variável 5, por exemplo, né, foi o que eu usei na aula passada, tá? Mas vamos lá. Durante os feedbacks que me passaram durante as semanas, na semana anterior, antes de fazer a aula número 5, eu recebi um feedback mais ou menos assim, ó. Ó, professor, será que não é melhor você diminuir o tempo da aula? Porque é muito longa, é muito cansativa, tá? Então, antes de gravar a última aula que eu gravei da semana passada, a aula durou 58 minutos. E eu fiquei pensando, e a resposta que eu dei, na verdade, para o feedback foi assim, ó. Eu particularmente acho ideal começar um assunto e terminar. Eu começo o assunto e vou termino, entendeu? Essa é a ideia. E aí a conclusão que eu cheguei foi essa aqui, ó. Eu vou gravar minha aula normal, do jeito que eu acho que é o correto, que você começa o assunto e termina, tá? E quem achar que o tempo é muito grande, 58 minutos, ou 50 minutos, ou 1 hora, então o ideal é que você mesmo separem nos tempos que você achar interessante. Por exemplo, eu vou ver meia hora hoje e amanhã eu vejo o restante, 20 minutos ou 25 minutos. Ou seja, você faz como você achar melhor. Mas eu, particularmente, vou gravar a aula aqui, começando e terminando. Só que a última aula, que foi essa aqui que você está vendo aqui, número 5, na verdade eu deixei uma coisa pendente, mas de propósito. Porque apesar de aparentemente parecer um programa simples, né? Onde eu usei aqui, ó, essas variáveis em amarelo, tá vendo aqui? Eu usei aqui jogo da velha 1, que na verdade é conhecido como hashtag, mas na verdade em programação é conhecido como sustenido. Mas vamos chamar de variável, tá? Então, variável 1, variável 2, variável 3, variável 4 e assim por diante. Na aula passada, se você não assistiu, sugiro que você vá lá e assista. Mas eu usei as variáveis conforme está em amarelo aqui, ó. Variáveis com sustenido, que é para os comandos FANUC e para o comando Okuma e talvez algum outro comandos, tá? Mas é o que eu sempre digo, não se atente a comando tal ou comando tal. Eu estou ensinando programação ISO e a ideia, o objetivo aqui é você entender a ideia. Você entendeu o conceito? Não importa qual comando você vai usar. Entendi o conceito com variável, jogo da velha 1 aqui, o sustenido 1, sustenido 2. Não, agora eu peguei num Siemens, tá? Então, o Siemens é o variável com a letra R. Então, ao invés de sustenido 1, eu vou usar R01, R02, R03. Então, se eu fosse pegar, como está aqui, ó, R01 e pegar da aula passada, o programa ficaria aqui, ó, exatamente o mesmo programa. Ó. Eu deixei pintado de vermelho aqui, ó. Ao invés de sustenido 1, era R01.
Ao invés de sustenido 2, R02. Ou seja, é só mudar aquilo ali. Entendeu? É só isso. Então, na prática, não muda nada. Só ao invés de ser sustenido, você muda R. Ou, uma terceira opção aqui, ó, variáveis com a letra P. P01, P02 e assim por diante, que é usado no comando Fagor, se eu não me engano. Acho que é no Fagor, tá? Mas aí, então, a ideia é que você entenda, tá? Beleza, pessoal? Então, eu vou fechar isso aqui e vamos para a aula de hoje, tá? E se você nunca assistiu minha aula, então se inscreva no canal ou assista uma aula minha para você me conhecer. E se você gostar, tamo junto aí, tá bom? Fechar esse. Então tá, ó. A aula de hoje nós vamos fazer essa rosca aqui, ó. É uma pecinha que tem uma rosca externa. Eu vou fazer um programa para rosca externa, mas não importa. Pode ser para rosca interna, para rosca externa. A ideia é a mesma, que vai ser uma rosca interpolada. E rosca interpolada, muita gente me pediu, tá? Para fazer. E essa rosca interpolada, não importa se é externo ou interno. O que importa é que você sabe quanto. Você tem que saber quanto que é o diâmetro externo. Você tem que saber quanto que é o diâmetro interno. Isso é uma coisa meio lógica, né? Tem que saber o passo e assim por diante. Então essa rosca aqui, eu vou fazer ela de duas maneiras, tá? Eu vou fazer ela de uma maneira simples, que você vai entender perfeitamente. Vou usar uma condição, que é exatamente a condição que eu usei na aula passada. Por isso que a peça da aula passada, eu até comentei que eu fiz aí em 5 passos, lembra? Fiz o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, que era 25 milímetros, se não me engano. Eu fiz aquilo lá já justamente pensando nessa aula, porque essa aula também, como é rosca, eu vou fazer 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, e assim, conforme a necessidade da rosca aqui, tá? Então, voltando aqui, o objetivo dessa aula é elaborar um programa de rosca interpolada, parametrizada e com condição, tá bom? Eu dei 2 opções de ferramenta aqui, ó. Existe uma ferramenta, para quem não sabe, eu estou usando a ferramenta da Scar, mas todos os fabricantes de ferramenta têm, né? Então existe um inserto conhecido como pente de rosca, que é esse cara aqui, ó. Às vezes você pode pegar uma ferramenta que tem um insertinho só desse aqui, ou uma ferramenta que tem, nesse caso aqui, 5, tá? Aí depende da ferramenta, depende do diâmetro, mas essa aqui da Sky é conhecido como 1000 thread, tá? Eu não vou usar essa ferramenta aqui, tá? Porque essa aqui fica muito fácil, você coloca lá uma rosca, você dá uma interpolada, que pode ser nesse sentido, ou de baixo para cima, depende da rosca, se é esquerda, se é direita e assim por diante, tá? Mas eu optei por usar essa aqui, ó. Essa aqui é uma ferramenta sólida, ó, Solid Thread. Essa ferramenta é uma sólida, tá? Tem 5 cortes. E aqui, obrigatoriamente, eu tenho que dar vários passos, tá? Então, esse é o objetivo, dar vários passos e conhecer como fazer isso. Concordam comigo? Então, beleza. Como eu sempre faço de costume, eu vejo o diâmetro da ferramenta e já calculo a rotação em função da velocidade de corte. Vamos fazer aqui, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto você mais faz, você mais aprende. Então, nesse caso aqui, ó, o diâmetro da ferramenta é 16, tá aqui, ó. Aí você pergunta, você sempre imagina, eu tô com a ferramenta na mão, qual é a velocidade de corte? Essa é a pergunta. A velocidade de corte é 145 metros, que o fabricante indicou. Então você digita lá VC 145 vezes uma constante, que é 318,3, dá igual a alguma coisa, e você divide pelo diâmetro da ferramenta, que nesse caso é 16. Portanto, deu 2.884,59, ou 2.885 RPM. Uma vez calculada a rotação em função da velocidade de corte, nós vamos calcular o avanço em função do número de cortes, do FZ por faca e da rotação. Então você pergunta, quanto cada faca quer tirar? Eu posso tirar. Então é 0,0634. Tá aqui, ó. 0,0634. Deixa eu subir um pouquinho aqui. É esse aqui, ó. Multiplica uma faca, corta isso, vezes 5 facas. Portanto, uma volta vai dar 0,317. 2 voltas é 2 vezes isso e assim por diante. 2.885 voltas é 2.885 voltas vezes isso. Portanto, 0,307 vezes 2.885. Que vai dar 914, arredondando 914 milímetros por minuto. Então, acabamos de calcular
a rotação e o avanço para essa ferramenta. Tranquilo? Então agora nós vamos para o programa. Então assim, ó, eu vou fechar o... Não vou fechar, vou deixar aberto aqui. O AutoCAD está aqui, ó, e eu vou usar esse desenho aqui. Então, o diâmetro da rosca que eu vou fazer é uma rosca M60 por 2, ou passo 2, tá vendo aqui? Então, o externo está simbolizando por essa cor roxa aqui, ó, ou magenta, roxa ou magenta, tanto faz. O externo é isso aqui. E daí eu preciso saber qual o diâmetro interno da rosca, ou seja, quando a ferramenta entrar, qual que é a profundidade da rosca, tá? Se fosse uma rosca interna, eu teria que furar com esse diâmetro aqui, ó, 57,546. Então você precisa achar uma maneira de achar qual o diâmetro menor, tá? Daqui a pouco eu vou dizer de onde que eu achei esse diâmetro aí, vou mostrar para vocês, tá? O sol tá batendo na minha cara aqui, ó. Só um minutinho, eu vou tirar o sol. Pronto. O sol tava começando a bater aqui no meu rosto. Então vamos lá. Pessoal, tô em casa, tô de shorts aqui, tô de boa, assim, bem tranquilo, tá? Fazendo aqui um vídeo pra vocês aqui e tal. E é isso aí, esquenta a cabeça não, vamos lá. Então assim, ó, o diâmetro menor é o amarelo 57,546, beleza? Então vamos começar o nosso programa, tá aqui, ó. Por 106, eu tô chamando por 106 porque, como eu disse pra vocês, eu tô ligando o nome do programa ao número da aula, aula 6 por 106, que é a rosca M60, que é externa, né? Que é esse aqui, ó. M60 por 20. M60 passo 2. Tá? Essa pecinha aqui, ó. Então, essa pecinha aqui tem um 60 externo e tem passo 2 a rosca e tem 30 o total aqui, ó. Tá? Deixa eu pôr lateralmente aqui. Isso aí. Vamos lá, então. Aqui eu falei assim, ó. Igual, se você não sabe o que eu tô falando, assista a aula passada, que eu falei exatamente igual. Inclusive, usei os mesmos parâmetros da aula passada, ó. Variável 4, eu estou dizendo que é igual a zero. Portanto, a profundidade, eu estou dizendo que a profundidade inicial no Z, a variável 4 é zero. Então, se você olhar para a peça aqui, eu estou dizendo que o meu zero peça é nessa face aqui, ó. Exatamente nessa face é o meu zero peça. Daqui para dentro da rosca é Z menos e dessa face para fora é Z mais. E o meu X e o Y é exatamente no centro da peça, tá? Então vamos lá, voltando para o programa. Eu estou dizendo que a variável 4, ou seja, a profundidade inicial no eixo Z é zero. E eu estou dizendo que a variável 5 é igual a menos 30, ou seja, a profundidade final no eixo Z. Ou seja, a rosca começa em zero e vai terminar em menos 30, tá? E aqui a variável 6 eu estou dizendo que é o incremento por passe em Z, que nesse caso é o passo da rosca, que é 2 milímetros, tá? 2 milímetros. Se você não sabe o que é passo da rosca, ó, tem um exemplo aqui, ó. Tem uma flechinha, você deve estar vendo a flechinha aí. Eu não estou vendo porque eu não consigo ver, tá? Então assim, ó, se você olhar o espaço aqui, tá quase encostado. Se eu der uma volta completa aqui, ele vai andar o passo da rosca, tá? Que nesse caso aqui, coincidentemente, é passo 2. Então é isso aí. Passo da rosca é uma volta por filete, tá? Então, se eu tenho aqui 30 milímetros de rosca e o passo é 2, eu vou dar 15 voltas, tá? Então, beleza. Eu já falei que variável 4 é 0, variável 5 é menos 30 e variável 6 é 2. Enquanto não falar o contrário, é isso. Então, lá, começando o programa, bloco 1, N1, T6, M6. Ou seja, T6 é a ferramenta, ele pega a ferramenta 6 na árvore, no magazine, e M6 ele troca a ferramenta, ele coloca na árvore, né? M6 ou L06, depende da máquina, tá? Bloco 2, bloco 5, ó. Em avanço rápido, que é o G00, assumindo zero peça, que é o G54. Então, o G54, eu falei que o meu X é no centro da peça e o meu zero peça está distante do zero máquina, um valor lá. Eu dei uma aula no passado sobre isso também, tá? Então, G54X,
Eu estou mandando aqui X 36773 e Y0. Uma rotação de 2.885 M3, sentido horário, tá? Então vamos lá. Assuma o zero peça, que é no centro da peça, e vai para X 36773. Vamos olhar o desenho do AutoCAD? Ó, bloco 5 aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, N5. Ó, N5, esse aqui, ó, tá vendo? Então, o N5 está em vermelho aqui. É o X 36773. Vou pôr em vermelho aqui para você. 36773 e o Y é 0. Como eu estou dizendo que o meu X e o meu Y é no centro da peça, o meu zero peça. Então, quando eu mando assumir o zero peça no G54 e vá para X 36773, esse aqui, ó. A ferramenta vem aqui e vai para Y0, ou seja, na mesma linha do Y. Só que lembrando que o Z ele está afastado da peça, tá? Então, olhando a peça lateralmente aqui, ó, o Z está afastado da peça. Beleza, então ele foi para essas coordenadas e na próxima coordenada ele fala assim, N10, bloco 10, assuma o corretor D5, D5, vamos relembrar o que é o D5, D é o corretor da ferramenta. Então eu falei para a máquina que o meu zero peça é no centro da peça, X para a direita mais, X para a esquerda mais, Y para cima mais, Y para baixo, Y menos. E aí dessa face para dentro da peça é Z menos, dessa face para fora da peça é Z mais. Só que quando eu falo assim G54, eu coloco a árvore como sendo zero peça, a árvore encostada daqui. Só que quando eu ponho uma ferramenta, porque na verdade são várias ferramentas, né? Cada ferramenta tem uma dimensão maior ou menor em X, né? Então você precisa, quando o preset vai presetar a ferramenta, ele vai colocar o comprimento da ferramenta. Ah, essa tem comprimento 150, essa tem 200, essa tem 80. Então você vai lá no corretor da ferramenta, corretor D, né? D de dimensão, e você coloca essa em dimensão tanto, 100 milímetros, por exemplo, tá? Vamos chutar aqui, 100 milímetros. Então, eu falo assim, assuma o zero pé, G54, X tanto, Y tanto, assuma o corretor D5, ou seja, ele vai lá ler o comprimento da ferramenta, e aí ele vai fazer essa conta, e ele vai considerar a ponta da ferramenta como sendo zero agora, e se eu falar Z0, a ponta da ferramenta encostaria na peça, mas eu falei Z5, portanto a ferramenta vai ficar 5 milímetros longe da peça, tá aqui, ó. D5, Z5, M8. M8, ele ligou a refrigeração externa, tá? Bloco 15. Agora ele fala assim, G01 em avanço programado, vá para Z2. Ou seja, ele vai ficar 2 milímetros da peça. Ele estava em 5, ele vai andar até 2, tá? Com um avanço de 914 milímetros por minuto, que é o que nós calculamos aqui, ó. Em função do FZ por faca, e número de faca e rotação. Chegou ali no 2 milímetros, daí ele fala assim, ó, lembra que ele está aqui, ó, no ele estava no N5, né? Então ele colocou aqui, ó, 36773. Ah, vamos ver essa medida aqui se está certo, tá? Eu descobri que o diâmetro interno da rosca é 57,546, o interno, tá? Por dentro do M60. Então eu vou pegar esse 57,546 e dividir por 2, vai dar 28,773. 28,773 mais 8, que é o raio da ferramenta, vai dar 36,773. Lembram-se que em algumas aulas anteriores eu usei o G41 ou o G42? Nesse caso seria o G41, né? E aqui, se eu cortando para cá, seria um corte concordante. Mas aqui eu não estou usando o G41 nem o G42, eu estou fazendo as dimensões reais, tá? Ou seja, o raio do fundo do dente, do diâmetro interno, mais o raio da ferramenta, deu isso aqui. Então eu fui em X 36,773, foi real, tá? Então é isso aí, vamos lá. Depois eu explico por que eu não usei o G41, tá? Então assim, ó, G2, ele estava ali, né? Daí ele fala assim, ó, quando ele fala G2, ele tem que falar o X final e o Y final, tá? Porque para você fazer uma interpolação, você precisa estar onde? Para fazer uma interpolação, você precisa estar no ponto inicial dela. Então, é isso aí, ó.
Se eu estou no ponto inicial dela e quero fazer, agora eu posso fazer a interpolação, porque eu estou no ponto inicial. Aí o que eu quero fazer? Eu quero dar uma volta completa, tá? Essa ferramenta, a ferramenta em si gira sentido horário e o G02 faz a ferramenta girar sobre a peça aqui, ó. Então, ó, daí você, estando no ponto inicial, você digita G02, que é esse cara aqui, ó, digita G02, nesse caso. Se fosse para a esquerda, seria G03, né? E aí você fala o X final e o Y final. Sempre com o G02 e com o G03, que é a interpolação circular, G02 horária e G03 anti-horária, você precisa digitar o X final e o I e o J, que é a distância do ponto central da interpolação. Então vamos lá, X final. O X final, como eu quero dar uma volta completa, o X final é o próprio X, 36773, concordam? Então vamos lá. X 36773 e o Y é o próprio Y0, porque ele vai chegar exatamente onde ele estava. E aí, o I e o J, ele precisa dizer quão distante o ponto central da interpolação está distante do ponto inicial. Vamos ler aqui? Quanto o ponto central está distante do ponto inicial em X, que é o I, e em Y, que é o J. Ou considera G91, que é uma coordenada incremental. Vamos deixar isso aqui para depois, tá? O incremental, tá? Então, vamos lá. Quanto o ponto central está distante do ponto inicial? O ponto central da interpolação está aqui, ó. E o ponto inicial da interpolação está aqui, ó. Esse ponto aqui está para a esquerda do ponto inicial. Portanto, ele está 36,773 para a esquerda. Ele está negativo, porque o ponto inicial é aqui, né? Quanto o ponto central, que é esse, está distante do ponto inicial, que é esse. Ele está para a esquerda, portanto, é I menos 36,773. Então, está aqui, ó, I menos 36,773, J0. E o J, que é o Y, né? Ele não está nem para cima e nem para baixo, ó. Para cima é mais, para baixo é menos. Ele está na mesma linha. Portanto, o J em Y é zero. Então você falou assim, X tanto, você falou X 36773, que é o ponto final, e o Y0, que é o ponto final, e o I, que é quanto o ponto central está distante em X, e o J, quanto o ponto central está distante em Y. Você fez isso, ela vai dar uma volta completa, tá? Só que aqui, ó, ele tem um Z variável 4. O que é Z variável 4? É zero. Então tá aqui, ó. Então isso quer dizer que além de ele andar em X e Y, ele vai andar em Z também. Ou seja, vai fazer assim, ó. Entendeu? Só que ele estava em Z2, tá lembrado? Portanto, ele vai fazer 2 milímetros. Ó. Só que ele vai fazer 2 milímetros e vai parar rente com a peça. Ou seja, ele vai como se tivesse feito um filete, mas fez um filete no ar. Daí ele parou rente com a peça, tá? E aqui vai ser exatamente igual à aula passada, ó. Ele está falando assim, ó. A variável 4 é igual a variável 4 mais a variável 6. Então tá, quanto que é a variável 4? Era zero, né? Era zero. Nesse momento é zero, ó. Mas ele está dizendo que a variável agora é 0 mais a variável 6. Quanto que é a variável 6? Menos 2, que é o incremento por passo, ou seja, vai entrar menos 2. Então a variável 4 é 0 mais menos 2. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, igual a aula passada, ó. A variável 4 era 0. Então 0 mais menos 2 é igual a menos 2. É isso mesmo? Vamos ver aqui. 0 mais menos 2 é igual a menos 2. Então agora a variável 4 vale menos 2. E aí ele fala assim, igual a aula passada, ele fala assim, ó. Programa. Ele fala assim, ó. Se a variável 4 for maior ou igual à variável 5, vá para o bloco 20. Se a variável 4, que agora é menos 2, for maior ou igual à variável 5, quanto que é a variável 5? Menos 30. Menos 2 é maior ou menor que menos 30? Então tá aqui, ó. Menos 2 é maior que menos 30. Então, se a variável 4 for maior que a variável 5, vá para o bloco 20. Ou seja, ele volta aqui e faz mais uma interpolação.
Você tem dúvida se o menos 2 é maior que menos 20? Vamos olhar aqui o AutoCAD. Na aula passada eu usei exatamente esse desenho aqui, ó. E vou usar o mesmo hoje, tá? Para mostrar para vocês. Na aula passada eu usei o mesmo, ó. Ó, imagina, aqui é o zero peça, aqui é o eixo X, desculpe, o eixo Z. O eixo Z para fora é mais, o eixo Z para dentro é menos. Então, se eu pegar essa face da peça aqui, que é o zero peça, por exemplo, 5 milímetros para fora, 5 é maior que zero. 10 milímetros para fora, 10 é maior que zero. Agora vamos entrar para dentro aqui, ó. Menos 5, zero é maior que menos 5. Menos 5 é maior que menos 10. Menos 5 é maior que menos 15. Menos 5 é maior que menos 20. Menos 5 é maior que menos 25. Menos 5 é maior que menos 30. Portanto, menos 2 é maior que menos 30 lá, né? É isso aí. Então, o menos 2 realmente é maior que 30. Então, voltando para o programa, ele fala assim, variável 4, vou repetir, tá? Era 0, né? 0 mais menos 2 é menos 2. Então, agora a variável 4 vale menos 2. Daí ele fala assim, essa é a condição que eu havia falado, que a aula passada eu não comentei sobre condição, agora estou falando. A condição é assim, se a variável 4 for maior ou igual a variável 5, vá para o bloco 20. Variável 4 menos 2 maior ou igual a menos 30, né? Aqui, ó. Vá para o bloco 20. Ou seja, ele volta aqui e vai fazer mais um passo. Então, que na verdade é o primeiro passo partindo do zero, né? Você concorda que se a rosca tem 30 milímetros, ele vai dar 15 passos? Então ele deu o primeiro passo e ficou em menos 2 agora, concordam? Aí ele chega aqui, ó. Ele diz assim, a variável 4 agora é menos 2. Daí ele fala assim, a variável 4 agora é a variável 4 mais a variável 6. Ou seja, menos 2 mais... Tá aqui, ó. Menos 2 mais... A variável 6 é menos 2, lembram? É sempre, né? Ó, menos 2 que é o incremento. Menos 2 mais menos 2 dá menos 4. Menos 4 é maior que menos 30. Então ele volta para 20. Vai lá na 20 e aí ele faz mais um passo. Daí ele fala, a variável 4 agora é menos 4. Menos 4 mais menos 2 é menos 6. Menos 6 é maior que menos 30. Ele volta lá no bloco 20 e dá mais um passo. Ou seja, um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, assim vai. Entenderam? Vamos chegar lá no final, ó. No 15º passo, vamos dizer que a variável 4 agora é menos 28. Menos 28 mais menos 2 é menos 30. Menos 30 ele é igual a menos 30. Portanto, volte no bloco 20. Ele volta no bloco 20 e faz mais uma interpolação lá. E aí, ele fala, agora a variável 4 é menos 30. Menos 30 mais menos 2 é igual a menos 32. Se a variável 4, que agora é menos 32, for maior ou igual a variável 5, que é menos 30, vá para o bloco 20. Como isso não é verdade, ele continua, ele vai para o próximo bloco, que é o bloco 25. Então tá aqui, ó. Menos 30 mais menos 2 igual a menos 32. Portanto, é menor, menos 32 é menor que menos 30. Então não é verdade aquela condição. Então ele segue para frente no programa. Então vamos para, ou vá para bloco 25, ou próximo bloco, né? Então ele vem para o bloco 25 e fala assim, vamos olhar o desenho aqui? Ó, ele fez uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 15 voltas. Chegou aqui, 15ª volta, ele está lá no final da rosca, né? Está no final da rosca. E agora ele foi para o bloco 25. No bloco 25 ele fala assim, em avanço rápido, que é o G00, vá para X55 e Y0. X55 e Y0. Então tá aqui, ó. X55 e Y0, ele saiu fora da peça. E aí, próximo bloco, ele fala assim, vá para Z300, tá? O G00 é modal. Se eu não falei nada aqui, ele subentende que é o avanço G00, que é o avanço rápido da máquina, né? Então ele sai em Z300, que é longe da peça, e aí no próximo bloco ele fala, vá para X300 e Y300.
que eu estou imaginando que seja o ponto de troca da ferramenta. E N40, M30. M30 é fim de programa. Então é isso aí. Rosca interpolada é só isso. O que é importante você saber? Você definir a ferramenta, definir o diâmetro, definir quantos cortes, definir o VC, calcular a rotação em função da velocidade de corte, ver quanto cada faca tira, multiplica por 5, multiplica pela rotação e tem o avanço em milímetros por minuto. E aí, com relação à rosca, você precisa saber qual o diâmetro. Nesse caso aqui, rosca externa, M60 por 2, passo 2, que é uma rosca fina, na verdade, né? Métrica fina. E aí eu descobri que o diâmetro interno dela é 57,546. Portanto, eu fiz a rosca baseado nesses dados aqui. Muito fácil de fazer uma rosca interpolada, né? Na verdade, se fosse uma rosca interna, é só você considerar essa ferramenta aqui por dentro, considera que o diâmetro interno é exatamente igual, tá? Só você fazer as continhas lá que não vai ter erro, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante, muito importante. Eu vou entrar aqui, ó, no site da SCAR do Brasil, ó, www.scar do Brasil ou scar.com, e aí tem a página inicial, essa aqui, ó. Se você olhar, tem aqui, ó, 1000 Thread Advisor. Preste atenção que isso aqui é muito importante para você. O seu programa vai sair prontinho aqui, ó. Vamos lá. 1000 Thread Advisor. Clica nele. Vai abrir esta página aqui, certo? Aqui ele dá a opção de rosca interna, opção de rosca externa. Como a minha é externa, eu vou pegar e clicar na externa. Aqui você escolhe qual material quer, mas para mim, eu vou deixar o mesmo material para ganhar tempo aqui. Aí, no material tem a dureza, tal. E aqui você escolhe qual o tipo de rosca você quer. Então eu vou escolher uma rosca métrica 60 graus, tá? Tem outras roscas aí, tá vendo, né? Que é ISO, métrica 60 graus ISO. Clico nela, vai aparecer o desenho aqui. E aí eu vou dizer qual é o passo. Então eu vou pegar um passo 2 aqui, que é uma métrica fina, tá? E vou escolher aqui uma M60 por 2, que foi que eu fiz o programa, tá? M60 por 2, métrica fina, tá? E vou dizer que ele tem 30 milímetros de LHT aqui, né? LHT aqui, ó. E aí, ó, veja que interessante aqui, ó. Ó, menor diâmetro, 57,546. Então esse foi o diâmetro que eu coloquei lá, ó, 57,546. Tranquilo? Voltando aqui para o site da SCAR. Uma vez escolhido isso, você vem aqui, Search. Procura a ferramenta que dá para fazer essa rosca aí. E isso é lógico, no site da SCAR, né? Então ele vai te dar as opções que a SCAR tem para fazer esse tipo de rosca. Que eu escolhi uma rosca externa. Vamos ver se o... Aí, ia ver se a internet tá rápida aqui, né? Então tá aqui, ó. Ele deu opção 1, opção 2 e opção 32. A opção 1 é uma ferramenta 1000 Thread. Thread, assim que fala. Opção 2, 1000 Thread. Que é aquelas que eu coloquei lá, ó. Essas duas aqui, ó. Tá? Mas eu não vou usar essa aqui, porque daí é como um pente de rosca, você dá uma volta só. Então eu vou escolher essa aqui, ó. Que é a opção 32. Ó, Solid Thread. Então escolha aqui, ó. Opção 32, tá? E aí eu vou mandar gerar o programa aqui, ó. NC Generator. Gera o programa para mim. Ele vai gerar o programa. Na verdade, ele vai mostrar alguns dados aqui, ó. Ele está dizendo que a ferramenta tem 5 facas, tem diâmetro 16 e mais alguns dados aqui, tá? Você vem aqui para o Next, embaixo aqui, próximo, né? E aí você clica ali, ó, ele te dá essa página que ele fala assim, ó, é rosca esquerda ou direita, tá? Então, left, ó, esse aqui, left é esquerda, né? Ele vai mudar o desenho aqui, ó. Ó. E aí ele te dá a opção, né? Eu vou pôr a direita aqui, ó. Ó, direita. Aqui ele tá dando direito, ó. A ferramenta vai estar descendo. A ferramenta tá rodando sobre o eixo dela mesmo, no sentido horário, né? Ferramenta sentido horário, lógico. E ela gira sobre a peça naquele sentido ali, ó. Se eu mudar aqui, vai dar outras opções, tá? Que não é o caso aqui, ó. Aqui ele tá fazendo de baixo para cima, ó. Mas é uma rosca direita, tá? A ferramenta gira sentido horário, só que na peça é anti-horário, saindo da peça, tá? Então eu escolhi aqui a normal, ó, descendo da peça, tá? Começa de cima e desce. Essa é a ideia. É uma rosca contínua. Você pode fazer 1 passo, 2 passos, 3 passos, 5 passos, vai aparecer aqui, ó, tá?
Vou fazer um passo só para a gente ver aqui o programa mais simples, né? E aí vem para o next, próximo aqui, ó. E aí ele vai dizer assim, ó, o VC para essa ferramenta é 145 metros, foi o que eu usei lá, 145 metros. O FZ ele fala 5 centésimos. Se você fizer com 5 centésimos e fizer as contas, vai dar 721 milímetros por minuto. Só que eu fiz com 0,0634 para dar o 914. 914, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Que é um avanço circular. Eu não vou entrar no mérito de hoje de calcular avanço linha reta e avanço circular, tá? Porque não é o objetivo da aula, tá? Então é isso aí, ó, 914 milímetros por minuto, 2.885 rotações. E aí aqui ele dá quais são os comandos, quais são os centros de usinagem que você tem, ó. Quais são os comandos, né? Se é Fanuc usando o parâmetro IJ ou Fanuc usando raio, Heidenreich, Mazak com raio, Mazak com IJ e assim por diante, ó. Entendeu? Então eu escolhi aqui um Siemens com I e J, ó, tá? E aí eu tô dizendo que o meu zero peça no centro da peça, X, Y, Z no centro da peça, tá? E aí eu vou para o próximo aqui, ó, Next. E aí ele gerou o programa, tá aqui, ó. A ferramenta tá aqui, tá mostrando como é que você vai fazer e o programa tá aí. Você pode pôr numeração, with numeration, né, com numeração, então tá ali, ó. Numerei com os blocos, e aí você pode vir aqui no print, ó, salvar, né, pode ser lá. Então tá aqui, ó. Gerou o programa para você. É lógico que tem um monte de informaçãozinha aqui, ó, que você precisa analisar. Na verdade, esse programa inteiro você precisa analisar ele, tá? E aí você vem e salva ele em algum lugar, tá? Então vamos lá, eu já salvei ele. Vou fechar tudo aqui para não ficar pesado, tá? Fechei tudo. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, não tinha deixado aberto. Então deixa eu abrir aqui, pera aí. É jogo rápido. Eu vou aqui no na minha pasta, onde eu tenho aqui Valdir, atalho, programação CNC Valdir, vídeos para o canal do YouTube, e eu tô aqui na aula 6, né? Então tá aqui, ó. O programinha que eu salvei da SCAR é esse aqui, ó. Exatamente esse, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Não adianta você pegar um programa pronto da SCAR, ou da Seco, ou da Walter, ou da Sandvik, ou de quem quer que seja, e você não saber analisar ele. Então o que nós vamos fazer? Eu fiz um programa aqui, ó. O nosso programinha está pronto aqui, correto? Agora aqui, ó, esse programa aqui. Esse programa é exatamente aquele que eu fiz analisando, tá? Então se a gente olhar no AutoCAD aqui, nós vamos analisar junto aqui, tá? Para você entender. É como eu falei, se duas pessoas fazem um programa, nunca sairá igual. Então vamos analisar esse programa aqui para nós entendermos, tá? Então assim, ó. Por 106, rosca M60 por 2, N1, T6, M6, ou pega a ferramenta e põe na árvore, ó. O N1 aqui é igual ao N90 do programa, tá? Então presta atenção aqui, ó. Eu vou abrindo o programa para a gente acompanhar. O N1 é igual ao N90, então tá lá, ó. Esses detalhes aqui, ó, nós não vamos analisar, tá? Vamos analisar só a partir daqui, ó. N90, tá aqui, ó. T1, L, M6, né? Aqui eu chamo de T1, eu chamei de T6 porque é o meu programa, eu coloquei a ferramenta no Magazine 6, tá? Então, bem, esse bloco tá ok. E aqui, ó, N5, em avanço rápido, assumindo 0 peça, vai para X tanto, Y tanto. Vamos ver o que ele fez aqui? Vamos ver o que ele fez, tá? Ó, ele mandou X 38538, Y 16222. A mesma rotação, mesmo sentido horário, tá? Então, ó, X 38538, Y 16222. O N5 é igual ao N100, tá? Na cor vermelha no AutoCAD eu coloquei. Desculpa. Vamos lá. Ó, vamos olhar então no programa. N5 igual N100. 38538 e 16222. Pessoal, agora presta bem atenção, porque é muita informação e é bem fácil de se perder, tá? Então vamos acompanhar junto aqui para não se perder. Então, de novo, voltando, o N5 é igual N100. 38538, 16222. Vamos lá. N100 tá aqui, ó.
G0, G54, 38, 538, 16, 222. Igualzinho, né? Então tá aí, porque eu tô analisando o programa, né? Olhando para a nossa peça, tá aqui em vermelho, ó. Vamos olhar um ponto card agora. No AutoCAD tá aqui, ó, N5 igual a N100. X, o nosso zero é no centro da peça. O M60 por 2 é normal. O M57, 546 é o interno da rosca, tá? Então aqui o bloco 5, que é igual ao bloco 100, ele fala assim, vá para X, 38538 e Y16, 222. Tá aqui, ó. Beleza? Então a ferramenta veio aqui fora da peça, ó. Lembrando que o Z tá lá atrás, né? Então vermelhinho aqui, ó, ferramenta. Próximo bloco, daí ele fala assim, o bloco 10, assuma o corretor 5 e vá para Z50. Bloco 10 é o bloco N110. Vamos olhar aqui? Bloco 10 igual a N110. Z50, H1, tá vendo? Então, nesse comando que ele está fazendo aqui, ele está usando o H, e eu estou usando H de height, eu acho, de altura, né? E o D, eu estou usando o D, ele está usando o H, tá? Então, como eu sempre digo, importa que você conheça o conceito, aí na tua máquina, se você vai usar o corretor D ou o corretor H, tá? Ele está usando o G43, mas não vou aumentar nesse mérito, tá? Então ele manda Z50, H1 ou D6, Z50, que é o meu caso aqui. D5, aqui é D6, né? Porque a ferramenta é 6, né? D6, tá, beleza, sem problemas. No próximo bloco ele fala assim, em avanço programado, vá para Z 0,131. Então o N15 é igual ao N120. O N15, aqui ó, em avanço programado, vá para 0,131. Só que ele usou F2000 aqui, tá? Porque ele estava em 50, ele estava longe, né? O que eu usei? Eu usei o F2000 também, ó. Então ele entrou meio rapidão, assim. Z0131, ele não chegou a encostar na peça ainda. E aí no bloco 20 ele fala assim, vá para X35, G1, né? X35773, Y1508. Então lá, bloco 20 é igual ao bloco 140, na cor violeta. Então tá aqui, ó, violeta. Bloco 20 é igual ao bloco 140. Vá para X35773 e vá para Y15058. Vamos olhar de novo o programa? 35773, 15058, bloco 140. Bloco 140, 35773, 15058. Foi ali que ele mandou a ferramenta, né? Próximo bloco, o que ele fala? Ele fala assim, faça uma interpolação circular horária. Vamos ver onde é que ele está ali, ó. Ele está aqui, né? No violeta aqui, ó. Ele mandou fazer uma interpolação e mandou vir para esse verdinho aqui, ó. Ele vai vir nesse ponto aqui, ó, que é o comecinho onde vai interpolar a rosca. Só que ele começou interpolando fora, tá? Então, o cara que fez optou por fazer assim. Então, lá, ele tá no violeta, que é o 35773, que o 0 PS é aqui, e o Y15058. Quando ele fala G2, ele tem que falar o X final e o Y final. Vamos ver o X final dele? Vá para X36773 e Y0. Esse é o X final e o Y final. 36773, Y0. Vamos ver? Então tá aqui, ó. N30, bloco N30 é igual ao bloco 160. É isso mesmo? Muita calma nessa hora. Então lá, na verdade é N25 é igual a N150. N25 é igual a N150. 150 aqui. Tá aqui, ó, do programa, né? 36773, Y0. 36773, Y0. N25. Vamos achar aqui onde é que tá esse cara? Tá aqui, ó. N25 é igual a N50. Tá aqui, 45 graus. Então daqui para cá é 36773 e o Y0, na mesma linha aqui, ó. Só que daí ele tem que falar o I final, o I e o J, ou seja, quanto que é o centro da interpolação. Então ele falou assim, ó N25. Ele vai dizer que o I é menos 112,871
porque o centro da interpolação deixou fora da peça. E o Y, ele está dizendo que está para baixo, né? Então é J menos 15,058. Vamos ver o programa? Então tá aqui, ó, I e o J. O I é menos 112,871 e o J é menos 15,058. Ou seja, quanto o ponto central está distante do ponto inicial. Quanto o ponto central está distante do ponto inicial, que era desse roxinho aqui, né? Menos 112 e menos 15. Falou isso, ela vai fazer uma interpolação assim, ó. Na verdade, é como se eu fizesse assim, um círculo baseado nesse centro aqui, ó. Nesse centro e naquele centro ali, ó, do roxinho. Ou seja, ela vai dar esse pedacinho só aqui, ó. Nesse raio aqui, entendeu? É isso que ele fez. Então, vou deletar esse cara aqui. Então, ele chegou exatamente no começo da rosca ali. Então, provavelmente, ele vai fazer um monte de volta, igual eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É isso que ele vai fazer, tá? Então ele está no começo da interpolação agora, o verdinho aqui, tá vendo? Então vamos ver o que ele vai fazer no próximo passo. Bloco 30. Ele fala assim, ó. Agora é interessante, ó. Eu não havia comentado com vocês aqui, ó. Ele fala assim, G91. O que é G91? G91 é medida incremental. O que significa incremental? Incremental é, se eu estou aqui e eu falo assim, ande 1 metro para frente, eu vou andar 1 metro para frente a partir de onde eu estou. Se eu chegar num metro para frente e falar assim, agora ande 2 metros para a esquerda, eu vou andar 2 metros para a esquerda a partir daquele ponto, ou seja, sempre a partir do ponto que eu estou, tá? Isso é G91, que é incremental. No nosso caso, a gente sempre usa o G90, que é a medida absoluta. Então, quando a gente olha para a nossa peça, que o zero peça é aqui no centro, por exemplo, quando eu falo X, qualquer valor, usando o G90, ele entende que é sempre partindo do ponto zero. Se eu falasse X38, como está aqui embaixo, ó, 538, ele vai entender que é do zero peça usando o G90, tá? Se eu falar X50, partindo daqui 50. Isso é o G90. Mas no programa ele está falando assim, assuma G91, faça uma interpolação G02, usando, e o centro está a menos 36,773. E entre Z menos 2, a partir de onde você está. Entendeu? Então é assim, ó. Uma vez que ele leu isso, ele estava no começo da interpolação, no começo da peça, ele deu uma volta completa e entrou menos 2, tá? E essa volta, ó, lembra que ele estava no verdinho aqui? Ele fala, faça um G02, ou seja, dá uma volta completa. Porque quando ele não falou o X final, o Y final, que ele deveria falar, mas se ele não falou, subentende que é onde ele está. Então faça um G02. Se ele não falou nada, pô, onde é que você quer que eu vá? Se eu não falei nada, você vai vir aqui mesmo. Então, dá a volta e vem aqui. Dá a volta e vem aqui. Foi isso que ele fez. Então ele falou assim, G91, G02. Ele não falou o X nem o Y final. Então você me entende que é igual ao inicial. Ele só falou que o ponto central está a menos 36,773. Então tá aqui, ó. Daqui até aqui tem 36,773. Tá aqui, ó. Então o centro, ele mostrou que o centro está à esquerda, em X e em Y está zero, né? Então o J está zero, ele falou. O J ele nem falou. Se ele não falou nada, porque subentende que é zero também. Portanto, e ele falou Z menos 2. Então ele vai dar uma volta completa e entrar 2. Na cor verde, né? Outro detalhe. Então aqui ele entrou para menos 2. Daí ele fala aqui no próximo bloco. Ele fala, faça uma interpolação horária. E daí ele fala só o quanto o centro está distante, né? Igual de cima ali, ó. E menos 2 de novo. Ou seja, como é incremental, ele vai entrar mais menos 2. Ou seja, vai para Z menos 4. E assim vai. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Entendeu? Então ele não usou de condição igual eu usei. Ele está usando o G91, que é incremental. Entendeu? Então vamos olhar. Ó, eu não olhei o programa dele, né? Mas vamos olhar o bloco 30 igual ao 160, né? Vamos lá.
O 30 é igual a 160. Ó. G91, G02, o I menos tanto, Z2, menos 2. E a partir daqui, ó, G2 e tanto, Z menos 2. G2, I menos tanto, Z menos 2. G02, I menos tanto, Z menos 2. Ou seja, ele vai entrar para menos 2, para menos 4, para menos 6, para menos 8, para menos 10. Entendeu? Sempre usando o G91, porque da onde ele está, ele anda entrar menos 2. Da onde eu estou, menos 2. Da onde eu estou, menos 2. Da onde eu estou, menos 2. Entendeu? Então aqui eu posso fazer, deixar tudo pretinho, né? Até aqui. Do preto. Aí. Então tá. Aí ele vai chegar lá no final, ó. No bloco 100 aqui. O 100 do meu programa, né? 100 do meu programa é igual ao 300 do programa dele. Ou seja, G02 fez mais uma volta ali, né? E ele chegou no menos 30 lá no final. Quando ele chegou no menos 30, ele fala assim, ele fez mais uma interpolação agora, ó. G2, X final, Y final. Só que agora em cor amarelo. Ó, X menos 1, Y menos 15,058. Bloco 310. Vamos olhar aqui? Tá aqui. X menos 1, Y 15,058. Tá em amarelo, né? Ó, tá em amarelo no AutoCAD. Vamos olhar o AutoCAD? Ah, deixa eu ver aqui. É o bloco 105 igual a 310, em amarelo. Então tá aqui, ó. 105 igual a 310, tá aqui, ó. O verdinho aqui, ele fez 15 voltas, né? Várias voltas e terminou aqui. Aí ele mandou fazer uma interpolação. G02 vá para... Lembre que ele está em G91, que é incremental, né? Então, se ele estava aqui, ele mandou para a esquerda. X menos 1. Ó, X menos 1. Tá? Ele mandou para a esquerda dele, tá? A partir de onde ele estava. E Y menos 15,058, da onde ele estava. Então tá aqui, ó. X menos 1, porque tá para a esquerda. O verdinho, né? Vem para cá. E o Y menos 15,058. E aí o I e o J é quanto o ponto central está distante do ponto inicial. Então tá aqui, ó. Desculpa. Ó, ele pegou exatamente o mesmo ponto daquela hora lá, sabe? Então ele falou que o I é 113,871, menos, né? Porque tá para a esquerda. Vamos ver aqui. I menos 113,871, lembrando que é incremental da G91. E o J, ele tá zero, porque não tá nem para cima nem para baixo, né? Tá a mesma linha, ó. Desse ponto aqui, o J tá na mesma linha, ó, entendeu? Esse cara aqui. E aí ele faz a interpolação. E ele manda entrar no Z menos 0,131, tá? Provavelmente ele calculou aquele espacinho ali, é o quanto arroz que precisava descer, né? E aí ele chegou naquele ponto amarelo. Chegou no ponto amarelo, agora ele está pronto para sair para o ponto azul, tá? Vamos ver o que ele fez aqui? O bloco 110, ele mandou para X e Y. X 38538, Y menos 16222, cor azul claro. Vamos ver aqui? 38538, 16222. 38538, o Y 16222. Ou seja, agora, o que ele falou aqui, ó? Ele falou G90, tá? Então o G90 ele cancela o G91. Ou seja, cancela não, ele vai assumir coordenadas absolutas, tá? Ele estava com o G91, que era da onde ele estava, ele mandava. E agora ele falou assim, assuma G90 agora, em avanço programado, vai para X38538, que ele estava aqui no amarelo, né? Daí ele foi para esse ponto aqui, ó. O X38538 é partindo desse ponto aqui, ó. Então ele considerou para cá e andou só uma diferencinha ali, né? E vai para Y menos 16222. Então o bloco 110 é igual ao bloco 320. É isso? Bloco 110 é igual ao bloco 320 do programa que gerou no AutoCAD. Gerou no site. 38538 menos 16222. Chegou ali, ele vai mandar assim, bloco 330. Em avanço rápido, saia para Z100. Bloco, aqui ó. Em avanço rápido, saia para Z100.
Ou seja, vai afastar a ferramenta, o N115 meu é igual ao bloco 330 dele. E aí eu vou afastar o Z100, depois eu vou para, o que eu fiz aqui? Z300, e aí eu vou para X e Y 300, 300, ou seja, troca de ferramenta. E M30, fim de programa. Então é isso aí. Difícil? Funcionou, né? Na verdade, o que eu fiz no meu programa? O meu programa eu fiz simples, né? O que eu fiz? Eu entrei aqui, fora da peça, desci até 2 milímetros da peça, e aí fiquei 2 acima da peça, não bati na peça, e mandei fazer uma interpolação no ar, usando a variável 4, que falei que é igual a 0, portanto ele ficou na linha 0 da peça, e aí eu comecei a fazer a interpolação mudando a variável. A variável 4 é igual a variável 4 mais a variável 6, onde ela passava a mudar de valor para menos 2, para menos 4, para menos 6, até completar o menos 30. Ou seja, deu 15 voltas. Quando terminou as voltas, eu afastei em X, subi em Z e fui para troca de ferramenta, X e Y. Eu fiz normal aqui, né? E aqui no programa que o site da SCAR gerou, o cara aproximou no ponto vermelho, fora da peça, foi para Z50, depois foi em G1 para Z131, que é acima da peça. Depois ele aproximou no roxinho aqui. Depois ele fez uma interpolação aqui e foi no ponto verde. Aí no ponto verde ele usou o G91, que é incremental, e fez 30 voltas, menos 2, menos 2, menos 2, que foi somando, né? Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, até o menos 30. Quando chegou na última, ele fez mais uma pequena interpolação até a parte amarela. Daí aqui ele, usando o G91 ainda, depois ele usou o G90, daí ele moveu aqui em X e Y G90, considerando 0 peça. Daí ele afastou o Z e daí no meu caso aqui, né, eu coloquei X e Y para troca de ferramenta. Então é isso aí, pessoal. É um programa, como eu sempre digo, aparentemente fácil, mas para quem vê pela primeira vez, vai ver que é bastante chatinho, vamos dizer assim, tá? Você tem que prestar atenção nos detalhes, porque se você não prestar atenção nos detalhes, vai passar batido mesmo, tá? Espero que você tenha entendido. Esse programa aqui vale tanto para peça interna quanto externa, desde que você saiba quais são os diâmetros. Se for uma rosca externa, como essa aqui, você tem que saber qual a profundidade do filete e saber qual o diâmetro interno no final. E se for uma rosca interna, por exemplo, M60, aí você sabe que teria que furar a peça lá com o menor diâmetro possível, depois pegar uma ferramenta, e aí você considera até o 60 externo, né? Lembrando que você pode fazer do jeito que eu fiz, simples, mas normalmente o pessoal entra interpolando um primeiro pontinho, principalmente se for interno, né? Entenderam? Então vamos lá, pessoal. Espero que tenha entendido. Se você não entendeu, assista de novo essa aula, assista com calma, né? Aquela pessoa que deu a dica para mim lá de diminuir o tempo da aula, realmente não dá para diminuir. Eu preciso começar e terminar. E se você acha que é muita coisa para estudar, veja em 2 partes, em 3 partes, como você achar melhor. Monta o seu plano de estudo, tá? Então, para você que é inscrito no meu canal, muito obrigado. Preciso que você ative o sininho lá para receber as notificações. E quem não é inscrito, se inscreva no canal também, tá? Você pode me seguir no Instagram. E aí, pode curtir e compartilhar no Facebook lá. E lembrando que toda quarta-feira tem um vídeo novo sobre programação CNC em centro de usinagem, tá? A semana que vem eu vou fazer uma aula um pouco diferente, porque tem muita gente que tem muito problema em se tratando de trigonometria, tá? Ângulos, Pitágoras, essas coisas. Então eu vou dar uma aula sobre trigonometria e Pitágoras. Eu garanto para você que você vai aprender e você nunca mais vai esquecer.
que da maneira que eu ensino, não tem como você não aprender, tá? Essa é a sua chance. Quando eu estudava no segundo grau, nossa, eu sofria pra caramba. Sofria. Até que um dia eu achei uma pessoa que me ensinou do jeito que eu vou ensinar para vocês. Na verdade, eu levei 10 minutos para aprender. Mas a minha aula vai ser um pouquinho mais demorada, porque eu particularmente preferia ter um quadro escrevendo aqui. Mas como fica pequeno aqui no cantinho, e eu preciso mostrar algumas coisas no SolidWorks, ou no AutoCAD nesse caso, então eu vou tentar preparar a aula dessa maneira que eu estou fazendo aqui, entendeu? Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por assistir a aula e espero estar ajudando vocês. E tamo junto, né? Valeu? Um abraço, tudo bom para vocês. Ah, outra coisa, essa aula eu espero que tenha ficado melhor, porque as outras aulas tinham umas pequenas falhas e eu acho que essa não vai ter falha. Sabe por quê? Porque eu tô usando o microfone aqui, ó. Com esse microfone aqui, que você não viu por causa da camisa preta, né? E esse microfone aqui aparentemente é bom, hein? Legal, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.